Fala, time, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E vocês sabiam que o SwiftUI ele já tem uma view default padrão para quando a gente tem algum conteúdo não disponível dentro do nosso aplicativo? Eu queria trazer isso para você, um conteúdo bem rápido, trazendo essa view que facilita muito ali nosso tempo, no nosso dia a dia de desenvolvimento, tá? Então, vindo aqui para o computador, como que funciona? É bem simples, né? Então, aqui a gente tem nosso body, a gente pode passar aqui, ó, começar escrevendo Content Unavailable View, é o nome da nossa view. Então, conteúdo indisponível e a gente tem alguns inicializadores que são bem legais, né? Então, a gente pode passar um título, uma imagem e uma descrição. Se a gente quiser, a gente pode passar um System Image também. E aqui embaixo a gente pode passar algumas views customizadas, tá? Vamos falar deles logo logo. Por quê? Porque a gente também ganha algum inicializador default, que se eu estiver trabalhando numa tela de busca, a gente pode vir aqui ó, e passar o search, por exemplo. Opa, aqui, que aí ele já vai trazer esse resultado aqui para a gente. Então, vocês estão vendo aqui que ele já trouxe, né? Ele já trouxe o ícone de lupa, que não tem resultado, e falando para tentar uma nova busca, né? E se a gente quiser, a gente pode até colocar um texto aqui, então, deve não encontrado, que aí ele já coloca aqui, né, entre aspas, tudo, uma coisinha bem legal. Mas se a gente quiser alguma coisa um pouco mais customizada do nosso jeito, né? Então, vamos fazer, por exemplo, uma tela que não tem conexão com a internet, né? A gente pode vir aqui. Eu vou utilizar o title com System Image Description, tá? Mas se vocês tiverem alguma imagem de vocês, vocês podem utilizar aqui, né? Então eu vou colocar aqui rede não encontrada. Na minha imagem, deixa eu ver se eu já está aqui, não está aqui. Eu vou aqui no SF Symbols e eu preciso buscar o de Wi-Fi. Então é wi-fi.slash, tá? Só para passar, mostrar aqui para vocês. E só esse cara aqui, por exemplo, ele já resolve o problema. Então a gente já tem rede não encontrada, mas a gente pode colocar um description, que é um text, tá? Então aqui a gente pode passar um text. Então a gente pode customizar esse cara se a gente quiser. AWS caiu. Em homenagem à AWS que caiu essa semana, tá? Então, um conteúdo uma view bem padrão Apple, né? De coisas indisponíveis. Eu acho bem legal, então você não precisa perder seu tempo desenvolvendo uma tela dessas. Se você está trabalhando sozinho, é um projetinho ali pessoal seu e você só quer ter uma coisa rápida. Eu gosto bastante, eu utilizo bastante nos meus projetos, tá? E eu sempre dou essa dica para os designers, tipo, a gente vai criar uma tela de conteúdo não disponível, já tem esse padrão aqui que vai facilitar o desenvolvimento, tá? Mas se a gente quiser, a gente pode utilizar aquele outro lá que eu falei também, outro inicializador, que é esse aqui que a gente passa uma label, uma description, uma action. Você pode ver que eles sempre esperam uma view builder, né? Então, estão sempre esperando ver algumas views. Então, o que a gente pode fazer? Nesse de label aqui, a gente pode passar um texto também, por exemplo, é, rede não encontrada. E nesse caso aqui a gente pode customizar o que a gente quiser, né? Então, vou colocar esse cara aqui, vou meter um foreground style color.purple. Se eu quiser, eu posso colocar um outro texto, posso colocar uma imagem. Vou colocar uma imagem fora de ordem aqui, só para vocês verem também que sim, é possível. Vou colocar só Wi-Fi, né? Wi-Fi.slash. Posso aumentar a fonte dele aqui também para ficar do mesmo tamanho aqui desse cara, por exemplo. E aí eu posso vir aqui no meu description, posso passar um outro texto como a descrição, né? Então, AWS caiu. Ele já vem aqui para baixo. Eu também posso customizar, né? Então, tudo aqui é customizado. Se você não customizar, ele vai vir com um padrão. Então, eu vou colocar color.long. Que cor que eu vou colocar? Vou botar um cian aqui, para vocês verem que ele foi. E nesse caso aqui, que nas outras inicializadoras a gente não tem, mas nesse cara aqui a gente pode passar algumas actions também. Você poderia passar dentro dessa parte aqui, não teria problema, tá? Ele funcionaria do mesmo jeito. Mas como a gente tem, normalmente as actions ficam embaixo, a própria Apple já separou isso pra gente. Então eu posso criar um botão de tentar novamente. Abre e fecha, porque a gente não precisa. Um botão de usar o app offline, se tiver essa opção. Usar offline.
E um botão, por exemplo, de sair, e eu posso colocar aqui o meu foreground style aqui, vai ser .red, porque é uma coisa deslogada do app, né? Então, aqui a gente consegue utilizar essa view, né? Ah, Bruno, e como a gente consegue utilizar isso no dia a dia, né? Então, a gente pode, por exemplo, se a gente tiver alguma variável, alguma coisa, né? Vocês viram que no de busca, por exemplo, se um array estiver vazio, a gente pode colocar como um overlay. Aí, um jeito simples é tipo, is, is, por exemplo, error, vai, mais fácil. Se tiver algum erro aqui, e aí você pode colocar, tipo, se tiver o is error, você vai mostrar essa view toda aqui. Se não, você vai mostrar uma outra view. Enfim, aqui eu vou botar um text só para vocês verem. E aqui ele vai reclamar. Vamos apply is error. Vamos colocar como falso, por exemplo. Então ele está buildando um tempinho. Então ele mostrou hello world. E se tiver um erro na tela, por exemplo, poderia ser uma variável que você fique escutando se o Wi-Fi está ou não conectado. Se você estiver utilizando uma lista, né, você pode acabar utilizando o ponto overlay ali para mostrar. Mas é bem simples, eu queria mostrar esse conteúdo bem rápido, porque eu achei bem legal essa view. E vejo que pouca gente conhece, pouca gente usa, e eu acho que vale a pena dar uma chance para ela, principalmente porque a gente consegue customizar ela do jeito que a gente quer, né? E sem contar que também ela já vem com as coisas de acessibilidade que são bem legais. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e um abraço.